Aí Paulo, olha só, vou ensinar inferentemente. Paulo mostra como ele faz diante de quem ele foi. Porque o que eu faço diverge com quem eu fui. Então, se eu que fui o que eles estão mandando vocês fazer, estou dizendo não faça, quem são eles para dizer o contrário? Olha que forte, pastor Roberto. E aqui eu provo. Porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo. Aí eu coloquei aqui. Se alguém pode se avantajar com a tradição, sou eu. Eu não tenho tempo de explicar sobre o Bar Mitzvah, que era uma cerimônia que se fazia a todo jovem judaico. Eles eram, todo jovem com 12 anos, eles se apresentavam à escola rabínica da época para poder fazer recitações da Torá. A Torá são os 5 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo. Praticamente aqueles que eram ingressados no Sinedri, ou que eram ligados à comunidade saduceus ou de fariseus, eu estou aqui no período interbíblico, eles recitavam de cor toda a Torá. Toda a Torá. Provavelmente Paulo fez essa recitação. A Bíblia mostra mais ou menos isso quando Jesus vai para o templo e ele fica lá incandescentemente envolvendo os interrogadores. Só que no diálogo com Cristo é diferente. Quem pergunta para o menino são eles, e não eles fazem pergunta para o menino. E todo mundo você lembra disso na Bíblia? Diga amém. Então é o Bar Mitzvah. Então Paulo está dizendo, se alguém pode falar o que eles estão apresentando para vocês, sou eu. Porque eles falam do judaísmo. Eu vivi o judaísmo. Porque na vida, irmão, você tem 3 pessoas. Quantas, irmãos? Quem lê a história, quem vive a história e quem faz a história. Aí você escolhe o que você quer ser. Repito? É aquelas mensagens dos coach. Mas essa é eu mesmo que fiz. Não sei se alguém falou não. É quem lê a história, quem vive a história e quem faz a história. Qual é você? Então Paulo está dizendo, se eles querem falar da história, eu vivi a história. Avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou, repita comigo, antes de eu nascer, 1, 2, 3... Depois eu vou falar, porque olha aqui, um pouco sobre eleição. Vamos repetir isso no 3, um pouco sobre eleição. 1, 2, 3... Irmãos, essa doutrina é importante você entender. Um pouco sobre eleição. Vamos repetir isso. 1, 2, 3. Depois eu vou falar sobre a doutrina da eleição, nas vértices do calvinismo e do arminianismo, dentro do limite que eu posso falar sem poder comprometê-los aqui nesta noite com tecnicidades que são discutidas na história do cristianismo e que não chegamos a nenhum denominador. E me chamou pela sua graça. Aprove, eu coloquei, estes elementos consubstanciam a pregação da liberdade cristã, uma vez que a graça desmeritoriza a todos. Presta atenção, eu falei difícil porque é complicado. Olha aqui, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, quanto porém ao que me separou antes de eu nascer, Paulo está dizendo aqui, viu Mateus, você tem que aprender isso aqui. Paulo está dizendo que a escolha de Deus em relação à comunidade gentílica não está ligada a tradições humanas, nem a etnias humanas. Porque essa escolha ela é a priori, a palavra filosófica. O que significa isso? É uma escolha prévia, antecipada. Vou matar logo aqui o negócio. Deus assassinou seu filho na eternidade para redimir um mundo que não havia sido criado. Pronto. Charles Spurgeon diz uma frase assim: se Deus tivesse que me ver vivendo para decidir a partir das minhas obras se me salvaria, eu estaria perdido. Então ele está dizendo, você entende, pastor Djalma? Aqui é doutrina, aqui é comida pesada. Aqui não é pirulito não, meu amigo. Aqui pode deixar fumaçar a cabeça. O cheiro de cérebro queimado é fosfato. É uma delícia. Ô glória, é uma delícia. O cheiro de fosfato queimado. Pode deixar queimar, é desse jeito mesmo que vai. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: eles estão ligando a salvação de vocês à tradição judaica. Pois eu lhes digo que antes que os mundos foram criados, Deus te escolheu. E daqui a pouco eu ponho um nó na cabeça dos irmãos, porque não é simples assim de entender isso aqui. Revelar seu filho em mim. Repita comigo. Revelar seu filho em mim. Não é para mim. Olha aqui para mim, irmãos. O assunto é ruim mesmo. Mas hoje eu estou romântico. Não vou bater em ninguém hoje. Hoje eu falei, Senhor, me controle. Não é Cristo, pastor Valderi, ser revelado a você. É Cristo ser revelado em você. Porque o efeito de Cristo em você
é diferente do Cristo a você. O Cristo a você faz de você um nominalista cristão. O Cristo em você faz de você um cristão. Pegou? Pegou, como é que eles falam aí, Isaac? O drive? Pegou? O Cristo, ele precisa ser revelado em mim para ele gerar em mim o quê, irmão? O que eu falo aqui há não sei quantos anos? Para ele transplantar em mim a sua o quê? A sua natureza. Porque eu só serei verdadeiramente cristão se verdadeiramente a sua natureza for transplantada em mim. Quantos podem dizer glória a Deus? Para que eu pregasse entre os gentios sem decência, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, quantos anos, irmãos? Então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Quantos dias, irmãos? Não vi outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que estou diante de Deus, testifico que não minto. O que ele não faz, irmãos? Ele não mente. Então ele dá um resumo biográfico aqui de um pouco mais de 3 anos, para revelar o que ele faz baseado naquilo que ele foi. O que eu estou propondo para você experimentar, eu já recebi, fui transformado, fui recebido. Aí eu pus 3 verdades aqui, como que Paulo faz isso. Como que Paulo, irmão Charles, como que Paulo mostra como ele faz diante daquilo que ele foi? De 3 formas. Primeiro, a sua pregação é validada pelo seu testemunho. Ele olha para a igreja e fala assim: vocês sabem como me procedi no judaísmo. Não é, Efigênio? Então o que ele está dizendo aqui? Que a pregação dele é validada pelo seu testemunho. Aquilo que eu falei inicialmente. Se eles estão propondo para vocês alterar a forma de compreensão do evangelho na soteriologia, se eles querem mudar a soteriologia, a doutrina da salvação, ligando Jesus mais às tradições judaicas, porque eles falam dela, eu vivi nela, então a minha pregação é validada pelo meu testemunho. De lá eu saí, e pelo poder da glória, da graça e do Espírito Santo, este é o evangelho que eu vos prego aqui debaixo do poder de Deus. É eleição e graça de Deus. Preste atenção aqui no pastor, porque o assunto não é fácil e é difícil. Segundo, precisamos ser em vida a imagem do Cristo que pregamos. Porque ele fala assim, ó, o Cristo está em mim. Eu já falei aqui sobre Sadhu Sundar Singh, que ele bateu na porta de uma mulher no Tibete. E a secretária da mulher veio atendê-lo, o apóstolo dos pés sangrentos. Ele fez 2 jejuns de mais de 40 dias. No último, mais de 50 dias. Ele quase morreu. E a secretária, que era empregada, hoje não pode falar empregada, né? Parece que não pode mais falar empregada. É colaborador. Qual é o problema da palavra? Eu não posso nem citar Atanásio, porque ele era quer dizer, não pode falar também a palavra. E se não fosse por ele, meu irmão, quem disse isso foi Basílio. Basílio veio antes dele. Como que ele disse? Não foi Basílio, estou errado. Disse assim: o mundo ter-se tornado ariano, se não fosse por Atanásio, o anão preto. O homem segurou sozinho. Ele era diácono de um bispo chamado Alexandre, lá em Alexandria. Eu já disse para vocês, estudem a história da igreja. Vocês não querem estudar. O que eu estava falando mesmo? Precisamos ser em vida em imagem. Aí tá. Eu estava falando, era de Sadhu Sundar Singh. Aí a empregada, Senhor, a colaboradora saiu e falou assim. Ele disse assim, eu quero falar. Aí ele estava com aquelas roupas, ele disse, eu quero falar com a sua patroa. Pode falar, patrão? Eu quero falar com a dona da casa. Aí ela foi falar, a mulher estava lendo a Bíblia. O que ela estava lendo? A Bíblia. Aí ela perguntou para a funcionária, para a colaboradora, quem é que estava na porta? Aí a empregada, ou a colaboradora, disse, baseado no livro que a senhora lê em voz alta, aí, quem está lá na porta é este homem aí. Que homem? Jesus Cristo de Nazaré. De tanto que ele internalizava o Cristo. Sadhu Sundar Singh. Então, veja o que eu estou dizendo aqui, ó. Precisamos ser em vida a imagem do Cristo que pregamos. Por isso, Lucas Queiro falou assim, Cristo foi revelado em mim. Em mim.
Não é para mim, é através de mim as pessoas leem Cristo. Sabe por quê? É a frase, eu não sei se é de John Wesley. Os ímpios não leem a Bíblia, os ímpios leem os cristãos. Você nunca vai convencer um colega de trabalho ou uma aluna de escola a frequentar uma igreja se a sua pregação de boca destoar da sua pregação de vida. A pregação da vida de alguém que prega é muito mais categorizada e eficaz se ele vive o que ele prega do que se ele não viver. Ah, pastor, mas é o que eu falo, não quem fala. Na igreja isso vale, mas lá fora, mais importante do que o você fala é quem está falando. Vive o evangelho? Vivo. Então, prega o evangelho. Aí vamos para Francisco de Assis. Em todo o tempo prega o evangelho. E se necessário for, use palavras. Então ele faz 3 coisas. Sua pregação é validada pelo seu testemunho. Sua pregação é validada quando ele é em vida a imagem do Cristo que ele prega. E sua pregação é validada por sua consciência.